Então como é que a gente faz para ter um e-commerce sustentável, um e-commerce que vende mais, sem necessariamente precisar investir mais em tráfego pago ou qualquer outra coisa, influenciador, enfim. Nós vamos construir aqui, passo a passo, os 6 pilares de um e-commerce sustentável. Um e-commerce que realmente vende todos os dias, sem precisar deixar um rim para o Facebook Ads, para o Google Ads. O ponto principal é que o problema não está no tráfego. E o maior vilão hoje de todos os e-commerces, se não é o tráfego, é a agência. As pessoas contratam uma agência com a esperança de que ela vai resolver todos os problemas e a agência vem com um repertório imenso de desculpas. Que tipo de desculpas? Puxa, mas a campanha não performou ainda, o orçamento é pouco, não dá pra gente testar. Mas olha só, até teve venda, mas não foi bem, não é bem desse jeito, a gente precisa de mais tempo. E eles vão te pedindo tempo, e você esquece, né, por algum momento você esqueceu de que o tráfego pago ele é instantâneo. A partir do momento que a campanha está aprovada, ela já sai pronta para vender. Mas a agência te inventou essa história de que a campanha precisa performar e ela precisa de tempo. É óbvio que quanto mais tempo você roda, mais tempo você fica conhecido, mais fácil fica de vender. Mas é uma mentira dizer que a campanha precisa levar muito tempo para poder te trazer um resultado, nem que seja pequeno. O maior problema do seu e-commerce não é a falta de tráfego, é porque você não consegue conduzir o cliente até o final do processo. E no meio desse processo, nós vamos falar sobre todos eles aqui, no meio desse processo é onde o cliente se perde. Você sabia que 84% das vendas na internet, isso no mundo todo, 84% são vendas impulsivas. O que é uma venda impulsiva? Uma venda impulsiva é quando a pessoa não precisa comprar, mas ela pega o celular, ela olha aquele produto e fala, puxa vida, gostei, comprei, fiz o Pix. E 16%, o restante, olha só 16% são de compras onde as pessoas elas pensam, puxa, vou comprar um celular, vou comprar um instrumento musical, vou comprar um tênis. E elas pensam e elas entram na internet e compram. Olha só que dado incrível, 84% das pessoas que fazem uma compra impulsiva, elas provavelmente receberam um anúncio e elas navegaram até um site que fez o seu trabalho, cumpriu com o seu objetivo. O seu site está na lista dos 84%? Porque você precisa agir quando a compra é impulsiva. Poxa, Lucas, mas você está me dizendo que eu preciso ir atrás de fazer aquele marketing ferrenho? Não. Eu estou dizendo para você que você pode resolver removendo os obstáculos que estão na frente do cliente. Quer ver um exemplo claro? O último site que eu peguei para poder analisar, ele estava com um botão do WhatsApp na frente do botão comprar. E o dono nunca viu, o proprietário do site nunca tinha visto isso. As pessoas entravam em contato com o WhatsApp, o atendimento era ruim, enfim, o atendimento tem que ser manual, porque aí você precisa responder, e a pessoa não conseguia comprar. O cliente não entrava num e-commerce, que não era um e-commerce, né? Ele era uma vitrine, porque não dava para comprar, e não conseguia avançar até o processo do checkout, até o processo de colocar os dados do cartão. Então como é que a gente vai construir isso? Bom, meu nome é Lucas, eu sou especialista em e-commerce e nos últimos 5 anos eu venho faturando 6 dígitos mensalmente consecutivos. Qual que é o segredo? O segredo são esses 6 pilares que eu vou te contar. Vamos lá. O problema real, né? O que as pessoas têm de problema? É que não é o tráfego que está acabando com as suas vendas, é o processo todo de compra, toda essa jornada de compra que começa lá antes das pessoas entrarem no seu site até o momento em que elas finalizam o pedido e fazem efetivamente o pagamento. O ponto é que a gente precisa fazer com que o tráfego vire venda. Também é fato de que as campanhas de remarketing, elas são uma campanha para estancar um barco furado. Por quê? Porque o remarketing só existe quando o marketing não foi eficiente. O que eu quero te ensinar aqui é fazer o marketing, para que as suas campanhas de remarketing não ocupem tanto o seu orçamento. Se o seu e-commerce está sabotando as vendas hoje, se você está tendo esse problema mesmo, puxa, a agência não está resolvendo, o meu site está lento, eu percebo que as imagens não estão legais e tal, o usuário está perdido, ele não sabe onde clicar, o checkout tem muitos campos, tem muitos pop-ups. E é engraçado porque as pessoas, geralmente as agências pedem para você adicionar coisas ao invés de remover obstáculos. Elas pedem para você adiciona um campo de pop-up, adiciona
vamos colocar aqui mais um botãozinho, vamos colocar aqui. E quando você vê, o seu site virou uma coisa gigantesca, uma árvore de Natal, que o usuário não sabe para onde tem que ir. O processo de e-commerce precisa ser claro, do início ao fim, e ele precisa sim, esse processo todo precisa ser simples. Quer ver? Vou te dar mais um ouro aqui. O botão comprar, o botão de compra, ele precisa ser da mesma cor do início ao fim. Você fala, puxa, isso é algo tão básico que muitos e-commerces não fazem. As pessoas querem colocar botão de ver mais ou de comprar agora de uma cor e quando chega no checkout é outra cor. Esse é o primeiro e um dos primeiros erros que a gente corrige quando a gente pega um projeto grande para resolver. Porque o botão comprar ele precisa acompanhar. Um outro ponto com relação à cor, só estou falando de cor, é que às vezes o botão de calcular frete e o botão de comprar agora são da mesma cor. A pessoa não sabe qual botão que ela precisa clicar. E um outro ponto, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, é que você não pode fazer com que o usuário pense. Ele não pode pensar, você tem que deixar tudo mastigado para ele. É isso que um marketing efetivo faz. A verdade é que um e-commerce que vende todos os dias, ele tem esses 6 pilares muito bem estabelecidos. Eles podem não ser perfeitos, eles podem até ter algumas falhas neles, mas os pilares estão estabelecidos e eles são realmente a coluna do seu e-commerce. Nessa aula de hoje eu quero te mostrar que se você ajustar esses pontos, se você acertar eles, você vai sim vender todos os dias. Teve um caso recente agora de um cliente meu que ele não estava vendendo produtos naturais, né, com base de aloe vera, de babosa, e ele não estava vendendo. Não, zero venda, zero. A gente numa conversa informal até, eu conversei com ele e falei, puxa, passa o endereço do seu site. Ele passou o endereço do site e falei, cara, corrige isso, 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 isso. O resultado foi o inesperado, nem eu acreditei. Ele começou a vender, a última vez que eu conversei com ele, falei, cara, mas e como é que tá? Ele falou assim, não tá. Falei, mas não tá como? O que aconteceu? Qual foi o problema? Aí ele falou assim, eu tô sem estoque. Depois que eu corrigi os obstáculos, removi todos os obstáculos, eu fiquei sem estoque e o fornecedor agora está me demorando para entregar. Puxa, que problema bom de resolver quando você vende tudo que você tinha e agora você precisa correr atrás do fornecedor para poder te entregar. Esse é um baita de um problema bom. Mas por que você não tem esse problema bom? Porque você ainda está colocando muitas pedras no caminho do cliente. E nós vamos resolver com os 6 pilares. Te apresento agora os 6 pilares para tornar o seu e-commerce sustentável. E eu quero falar um pouco sobre cada um deles aqui. E eu queria que você tivesse papel e caneta anotando, mas você vai entender como esses pilares são importantíssimos para o bom desenvolvimento de um e-commerce e para a sustentabilidade dele, para ele durar tantos anos assim. Bom, o primeiro pilar é o pilar de buscar. O cliente precisa te encontrar. Não tem jeito, você não pode fugir. O cliente precisa entrar no Google, ou entrar na rede social, ou entrar em qualquer buscador no YouTube, e ele tem que te encontrar. Como que eu faço para o cliente me encontrar, Lucas? Eu já falei com a agência não consegue me colocar na primeira página do Google. Mas ela não consegue te colocar na primeira página do Google com o nome da sua loja, com o seu produto o principal produto, curva A. Como é que ela não coloca? A primeira página não é um monstro de 7 cabeças, não é um bicho de 7 cabeças. A primeira página do Google, ela é uma página simples de entrar. A questão é que você está tentando concorrer por termos muito difíceis. Você sabia que a palavra mais concorrida do Google é desentupidora? Sabia disso? Por que é desentupidora? Porque as pessoas não acordam e falam assim, eu acho que eu vou chamar uma desentupidora hoje para ver se os canos da minha casa estão ok ou se ela precisa dar uma desentupida. Ninguém faz isso. As pessoas só buscam a urgência. E quando alguém busca desentupidora, essa pessoa precisa do serviço. E aí você pensa assim, poxa, como é que eu vou entrar nesse mercado, nessa concorrência com a palavra desentupidora? Você não precisa. Você pode criar artigos que sejam indiretamente ligados à sua desentupidora, de repente boas práticas para você não deixar o seu cano entupir, eu não sei, estou te dando só sugestões. E dentro desse conteúdo você faz a chamada para a sua desentupidora. Então quando alguém for buscar um conteúdo, você não entra na concorrência como desentupidora. É lógico que eu estou dando ouro aqui, né? Mas construir uma estrutura de SEO clara e uma estrutura que realmente é pensada para que o seu e-commerce seja encontrado pelo cliente é essencial, ok? Então o primeiro pilar, buscar. Segundo pilar, já dei uma deixa dele aqui, é o pensar. O seu cliente não pode pensar. Tem um livro que eu recomendo que você leia,
que é um livro do Steve Krug, que diz, não, o título dele, né? Não me faça pensar. Nesse livro, ele vai falar sobre técnicas de UX, de experiência do usuário, onde ele vai contar algumas experiências que você precisa ler, você precisa entender essas experiências para poder observar que quando você faz o usuário pensar, você deixa tempo para ele pensar, você na verdade está dando tempo para ele desistir. Então você precisa remover todos esses obstáculos para que ele não precise pensar. O usuário precisa entrar no seu site, olhar o produto e daqui para frente ele precisa entender preciso só clicar no verde. Não é mais do que isso. Só vai clicando no verde. Clica no verde para adicionar o carrinho, clica no verde do carrinho para o frete, clica no verde e vai clicando no verde até concluir a compra e finalizar o pedido. É super simples. Agora, se você coloca um botão em cima, depois o botão está embaixo, depois o botão pisca, aí o botão não pisca mais, e esse botão vai sumindo na sua página, você acaba fazendo com que o seu usuário pense, e nesse processo dele pensar, ele pensa em fechar o seu site. O terceiro pilar é o pilar de esperar. O seu site está fazendo o seu cliente desistir? Porque um bem mais precioso que nós temos é o tempo. Então, se o seu site está consumindo o tempo do cliente, e a gente diz que tempo é dinheiro, o cliente não vai deixar muito menos o dinheiro, mas ele também não vai deixar o tempo dele ali. Então você não pode deixar ele esperar. Você precisa carregar o seu site rápido. Puxa, mas como é que eu faço isso? Existem várias formas de fazer isso. Você pode reduzir o tamanho das imagens que você sobe nos banners. O que eu vejo de banners lindos, mas pesadíssimos, não está escrito. Os caras sobem lá banners de 4 MB no site e o cliente vai acessar o site pelo celular, pelos dados móveis e acaba consumindo todos os dados móveis dele. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. A gente precisa melhorar isso aí, melhorar o carregamento. Tem alguns sites que eu vou deixar aqui para você, como o PageSpeed Insights, para você ver como é que está o carregamento no seu site. Tem I Love IMG para você comprimir as imagens e diminuir o tamanho delas. Isso vai ajudar bastante o seu site na hora de carregar. O quarto pilar é o pilar de atrair. Tem lojas, né, que ao invés de trazer o cliente para si, acabam espantando. Com, de repente, descrições muito longas ou insuficientes, ou muito curtas, né, também. Não criam nenhum tipo de retenção desse cliente. De repente, você pode pensar assim, mas eu não gosto de pop-up. Mas se você testou e o pop-up de retenção de saída funciona, coloca ele. Como é que ele funciona? O seu usuário navegou, né, depois de 5 segundos, tá lá olhando o produto e tal, e ele vai até o botão de fechar a janela. Quando ele chega no botão para fechar a janela, aparece um pop-up. Poxa, se você fechar o seu pedido agora, você ganha 15% de desconto. De repente, até um desconto a mais que você está dando, que você nem poderia, mas entre não ter uma venda e ter um desconto que caiba dentro do seu orçamento, que te dê lucro, né, que seja viável, vale muito a pena, ok? O quinto pilar é o pilar de comprar. E no pilar de comprar, a gente trata do processo todo de venda. Vou te explicar. Quando o cliente entra no seu site, mesmo que seja para um anúncio direto para o produto, ele não vai comprar direto no produto. São raros os clientes que fazem isso. O que o cliente geralmente faz é ele entra na página de produto, que você mandou ele para lá, ele entra na home do site, na primeira página, dá uma olhada, aí ele vai para uma página de categoria, da categoria ele vai para uma página de produto. Da página de produto para frente é onde eu quero tratar desse pilar, que é o quinto, que é o pilar de comprar. Da página de produto para frente é o processo todo de compra dele. Então ele entra nessa página de produto e ele tem que fazer um cálculo de frete. Se você tiver um cupom de desconto, ele já tem que aparecer nessa página de produto. Você tem que mostrar quais são os métodos de pagamento que ele pode fazer, se tem algum desconto no Pix, por exemplo, como é que é o parcelamento, é com juros, é sem juros. Quando ele clica no botão adicionar ao carrinho, você já precisa mandar ele para o carrinho. O cliente já precisa fazer esse processo natural. Ele já escolheu o produto que ele quer, então ele vai para o carrinho. É isso que acontece no supermercado até hoje. Né? Você pega o produto e coloca no carrinho. Qual é o próximo passo agora? Ir para o caixa. Então esse é um fluxo normal. A gente já está acostumado a fazer isso. Quando ele coloca os produtos no carrinho, o carrinho não pode ter fuga. Cara, e esse é um dos erros que eu vejo muita gente cometer. Quando você entra no carrinho, as pessoas colocam pop-up, colocam fale no WhatsApp, coloque siga nossas redes sociais, e parece que é muita informação. Como é o carrinho que eu gosto? O carrinho que eu acho ideal. Vai ter as informações do produto que o cliente tem,
De repente, cálculo de frete, cupom de desconto, ok? É isso. Nada mais. Produto, frete e desconto. Em cima você tem a logo. E de repente, se for o caso, colocar ali uma compra segura, alguma coisinha assim. Nada mais. Tira todo o menu, não deixa o cliente voltar para... Porque agora ele está no processo de colocou os produtos no carrinho e está seguindo para a fila do caixa. Depois que o cliente faz isso, ele vai até o checkout, que é aquela tela onde ele vai colocar os dados dele, né? Ele vai colocar o nome dele, vai ter que colocar o CPF, e-mail, WhatsApp e tal. E preste atenção, no checkout, você não pode pedir muitos campos para ele. Se você precisa, puxa, eu quero fazer uma campanha de aniversário. Se você precisar da data de aniversário do cliente, deixa para pedir depois que ele fez a compra. Porque quando você faz isso antes, você está colocando mais um campo para ele, sendo que ele só queria finalizar o pedido. Agora ele só quer ir embora. Ele já escolheu o produto, ele já confiou na sua loja, ele já colocou os dados. Deixa ele embora com o pedido, vamos colocar embaixo do braço, né? Nesse processo todo, o que você precisa para poder mandar um pedido? Para e pensa. Eu vou comprar um produto seu, ok? Você está me vendendo ali um tênis e eu vou comprar esse produto seu. Você mora em outra cidade, tô aqui em Curitiba, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai vender esse produto e na hora de vender esse produto você fala assim, beleza, vamos acertar o pagamento. O pagamento é R$200. Eu vou pegar esses R$200 e vou ter que fazer o pagamento para você, certo? Então pensar que eu vou lá e faço o pagamento, ok. Quais são os dados que você precisa me pedir para me mandar o produto que eu comprei? Acabei de comprar um produto seu e já paguei. Quais são os dados que você precisa me pedir? Você precisa do meu nome, para você postar nos correios, por exemplo. Meu nome. Você vai precisar do CPF se você for gerar uma nota fiscal. Você vai precisar do meu e-mail e do meu WhatsApp. O que mais você precisa? Endereço e acabou. Puxa, mas eu queria colocar um campo de observação. Não precisa. Eu queria colocar um campo de agendamento de entrega. Vai perder venda. Quanto mais informação você coloca, menos o cliente compra. Ok? E isso nos leva para o 6º pilar e o último pilar, que é a fase de testes. Mas eu estou rodando já o meu site e ele está vendendo ou não está vendendo. Na verdade, se o seu site não está vendendo, eu começaria pelo 6º pilar, que é o pilar de testes. Você precisa olhar todo o processo de compra, ver se o produto está ok. Puxa, olha lá o criativo do anúncio. Você está oferecendo o produto por R$100 em 3 vezes sem juros, mas quando entra no site, o produto está R$100, mas ele está 2 vezes sem juros. Você precisa fazer esses testes, fazer o cara crachar. E fazendo esses testes, você consegue usar algumas ferramentas, por exemplo, como a Hotjar. A Hotjar é uma ferramenta onde você consegue capturar a tela do usuário para poder ver quais são os erros que esse usuário está cometendo ou, de repente, até onde ele está indo. Lembra que eu falei para você lá no início da questão do jantar? Você convidou alguém para ir jantar na sua casa. Essa pessoa chegou na sua casa, a porta está fechada? Puxa, preciso resolver. Ela foi embora. Agora eu vou trazê-la de novo, abrir a porta. Agora ela entrou em casa. Só que eu não estou em casa. Ela vai embora? Aí eu convidei ela de novo. Ela chegou em casa, a porta está aberta e eu estou em casa. Ok, mas você convidou ela para jantar e não tem comida. Um outro problema. Puxa, eu chamei ela de novo. Agora tem comida. Ela chegou, a porta está aberta, eu estou em casa, preparei a comida está fria. Puxa vida, agora eu mando ela embora. Depois você traz ela de novo e por último, ela vai realmente ter um jantar, ela realmente vai ter uma experiência com você. No e-commerce é a mesma coisa. Você precisa ir eliminando as etapas. Poxa, os usuários estão chegando até a home, mas eles não estão avançando até o produto. Poxa, agora os usuários estão chegando no produto, mas quando chega no carrinho, eles estão indo embora. Será que não tem algum problema no seu carrinho? Puxa, eles estão entrando no carrinho e indo para o checkout, mas eles estão indo embora. Por que será? Será que eles estão parando no frete? Será que eles estão parando no método de pagamento? Será que seu método de pagamento está funcionando? Será que você está realmente entregando aquilo que você prometeu? Você falou que era 12 vezes sem juros, mas o site só está 10. Poxa, se tem uma divergência, o cliente pensa assim, se tem uma divergência aqui, provavelmente vai ter uma divergência no meu pedido, vai ter alguma divergência em algum outro canto. Ok? Então esses são os 6 pilares de todo o e-commerce. O método Venda Mais é um método que eu pego esses 6 pilares e eu aprofundo eles dentro do seu e-commerce, dentro daquilo que você quer fazer. Você quer vender mais todos os dias. Como que a gente vai vender mais todos os dias? Só dá para vender mais todos os dias resolvendo esses 6 pilares. Processo de compra,
processo de busca, para você começar a ter tráfego orgânico que realmente vai valer a pena, porque o tráfego orgânico ele é muito mais qualificado que o tráfego pago. Tráfego orgânico é sempre mais qualificado que o tráfego pago. A questão é que, como ele demora um pouco, as pessoas deixam de fazer e você sempre vai estar atrasado para fazer tráfego orgânico. E tem uma série de ferramentas que eu te mostro dentro do método Venda Mais para você corrigir, buscar e atrair tráfego orgânico de verdade. Pensar, para você não deixar o cliente pensar. A gente olha, eu olho individualmente cada um dos pontos do seu site e vejo, puxa, aqui o usuário está tendo que pensar, vamos remover essa objeção aqui. Aí a gente trata o esperar também. Puxa, vamos pegar todo o seu site e olhar quais são os pontos que estão, de repente, com carregamento um pouco mais lento, quais são as páginas que estão carregando muito lento. Puxa, Lucas, mas eu preciso que tenha muito, esse produto tem que ter muita imagem. Tudo bem, mas essa imagem pode ser mais leve. A gente pode diminuir um pouquinho o peso dela sem diminuir qualidade. A gente consegue fazer isso. Atração, né? Não esperar que o cliente tenha alguma ação dentro do seu site, mas manter ele interessado. Ele precisa entrar no seu site e ao invés de ele só entrar para comprar, entrar, comprar e sair, entrar, comprar e sair. Que ele entre e se encante pelo conteúdo que você tem. Puxa, você constrói toda uma narrativa para vender, você realmente conhece do produto que você vende. A gente trata isso também no pilar 4, que é o de atração, né, de atrair. O quinto pilar, que é o principal, e é onde a gente realmente chega com muita velocidade para resolver, que é o pilar de comprar, resolver todo o processo de compra. Tem algumas plataformas que tem algumas limitações, eu coloco como limitações, mas na verdade eu uso como oportunidades. Tem uma plataforma específica que para você comprar você precisa colocar, o cliente precisa colocar o e-mail e criar uma senha. Eu acho isso um absurdo. Cliente nenhum precisa de senha. Já pensou? Você chega no mercado e vou fazer uma analogia aqui, né? A pessoa fala assim: ah, você quer o clube tal? Quer colocar o CPF do clube? Você fala, não quero. Fala, então não dá para comprar. Eu só não quero colocar o CPF do clube. Eu posso? Não pode comprar. É mais ou menos isso que acontece. As pessoas entram no site e tem que colocar e-mail e senha. Poxa, não faz sentido. A gente consegue resolver isso através de alguns scripts. A gente cria alguns códigos que vão otimizar o seu site, deixar o seu site pronto, realmente pronto para poder vender. E olha, o resultado é imediato, tá? Principalmente se você já está vendendo. Se você não está vendendo, a gente só depende de vir um comprador novo, mas a gente faz essa estratégia toda rodar. E por último, a fase de testes, que é onde a gente realmente vai fazer testes contínuos no seu site. Com esse método Venda Mais, eu vou basicamente dar uma mentoria para você dentro do seu site para a gente ir resolvendo esses pontos. Nós vamos olhando um a um, individualmente, é para o seu site, não é uma coisa genérica. Eu não vou aplicar a mesma estratégia que eu apliquei para um site para o outro, porque não cabe. Cada site é um site. Cada projeto é personalizado, você tem lá a sua identidade visual, o outro site tem outra identidade visual, o seu site precisa vender de um jeito, o outro site precisa vender de outro jeito, o seu produto tem variação, o produto dele é um produto simples ou é um produto digital, o seu nicho é diferente, a forma de comunicar é diferente. Então na mentoria eu acabo pegando o site, olho todo o e-commerce e a gente constrói uma narrativa e a gente monta os pilares para isso. Agora que você conhece esses 6 pilares, eu queria te fazer um convite para vender todos os dias. Aqui embaixo, ou aqui embaixo nessa página, ou na descrição do vídeo, ou até no link da bio, eu estou fazendo para você, deixando um botão e fazendo para você uma super oferta, uma super promoção para você fechar a mentoria agora. Você entendeu, se você chegou até aqui, que a mentoria ela é feita especificamente para fazer com que o seu e-commerce venda todos os dias. Então a ideia é que o seu e-commerce ele realmente tenha performance e ele seja um e-commerce pronto para vender e vender com lucro todos os dias, sem necessariamente investir mais em tráfego pago. Então o que eu quero que você pense é que um site bonito não vende, mas se você tiver um site que vende todos os dias, você pode caprichar para deixar ele bonito. Mas o primeiro ponto que a gente vai destravar aí no seu e-commerce são as vendas. E eu queria te fazer esse convite para clicar aqui nesse botão e marcar uma conversa comigo para a gente poder esclarecer todas as dúvidas e ver se realmente esse projeto serve para você, se essa mentoria serve para você. Eu não quero que você faça loucura, eu não quero que você tire dinheiro de onde você não tem, eu quero que você seja consciente. Eu preciso vender mais e já tentei de tudo. Eu não consigo mais. A gente conversa
eu vou falar para você, vou te apresentar um plano, falar, ó, a gente vai resolver isso, vamos resolver isso, vamos resolver isso, e agora a gente vai ter uma loja otimizada sem precisar investir mais em tráfego, trazendo mais conversão. Esse é o principal propósito dessa mentoria, ok? Esse método está validado, eu já fiz ele e venho mantendo ele ao longo desses 5 anos, com os e-commerces que eu tenho faturado 6 dígitos todos os meses, eu venho mantendo esse método e agora, nesse momento, eu sei que ele está pronto para poder ser replicado, porque eu já vim testando ele várias vezes. Eu vim aplicando ele em várias lojas que eu desenvolvo, ou lojas que de repente as pessoas desenvolvem e depois eu venho tratando todos os pontos. Esse método agora está pronto, eu aperfeiçoei ele ao longo dos anos e tenho certeza absoluta que ele vai fazer muito sentido para você. Mas lembra, você precisa estar nessa fase, né, de ou quero começar um negócio do zero do jeito certo, ou eu quero fazer o meu e-commerce decolar ou começar a vender. Tem muitos projetos que às vezes vêm até mim, que são projetos que já estão rodando, que vendem aí seus 100, 200, 300 mil por mês. São projetos muito mais fáceis, mais rápido de trabalhar, porque eles já têm um volume alto. Então, por exemplo, se eu troco a cor de um botão, a resposta vem muito rápido, ok? Mas se você tem aí, você já está fazendo tráfego e não está surtindo efeito, eu vou te mostrar exatamente onde corrigir. Se você está pronto para receber vendas agora, receber notificação de pedidos no seu site, no seu e-commerce, essa é a sua chance, esse é o seu momento.